Good morning, students. How are you? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Professora Paula passando aqui para fazer uma breve correção da atividade da semana anterior. E desde já, parabenizar todos que realizaram a atividade, têm se esforçado para manter as atividades em dia. E quem ainda não conseguiu, alguma dificuldade, sempre estamos aqui à disposição de vocês, certo? E vamos se esforçar mais, tá bom? Nós temos um conteúdo bem simples que iniciamos na aula passada. O present perfect é um tempo verbal. Embora o presente perfeito seja um tempo verbal que fale do presente, o conceito dele, na verdade, diz o seguinte, que o presente perfeito é um tempo verbal que fala de ações que aconteceram no passado e tem influência ou consequência no presente. Nós temos aqui o vídeo que foi passado no formulário. Muito importante que assistissem o vídeo antes de responder as questões e sempre anotando as informações principais no seu caderno para relembrar, antes de responder as questões. Repetindo, o que é o presente perfeito? É um tempo verbal que acontece, fala de ações que aconteceram no passado, começaram no passado e que tem influência ou consequência no presente. Primeiramente, qual o objetivo da nossa aula? É entender como é essa frase, como é a estrutura das frases no presente perfeito. Observem aqui a setinha. A frase no presente perfeito, ela vai aparecer da seguinte maneira. Ela vai vir com auxiliar have, has, que é o mesmo verbo. Eu posso usar qualquer um dos dois? Não. Vai depender do sujeito da frase. Observem aqui a setinha. Quando é que eu uso has? Eu vou usar o has, H-A-S, quando o sujeito da frase for terceira pessoa do singular. Quem é a terceira pessoa do singular? Vocês lembram? É o she, he e o it. He, she, it. Ele, ela e ele e ela para coisas animais. Se não for terceira pessoa, usa o have nas demais. Então, vai vir o auxiliar mais o verbo no passado particípio. Nós temos aqui um exemplo. She has never been to States. Ela nunca esteve nos Estados Unidos. Temos aqui o pronome she, ela. Ela é terceira pessoa do singular, então foi usado has e não have, porque o has é usado quando o sujeito for terceira pessoa do singular. E o verbo no passado. Professor, eu lembro que o passado ganha o ed. Por que não tem ed nesse verbo? Porque este verbo é um verbo irregular, certo? E ele, o que quer dizer isso? Ele possui a sua própria forma quando ele vai para o passado. Mas não se preocupem, vamos se deter especificamente essa regra, não. Vamos primeiramente entender a estrutura, certo? Nós temos aqui o segundo exemplo. I have always went to study German. I have always went to study German. Por que foi usado o have e não foi o has? Porque a pessoa aqui da frase, I, sou eu, não é terceira pessoa. Então, usa have, mas o verbo no passado. Vamos lá agora para a segunda imagem. Nós vamos corrigir a atividade, mas também relembrar o conteúdo. Como ficam essas frases nas três formas, afirmativa, negativa e interrogativa? A afirmativa, como eu já citei anteriormente, a estrutura vem o sujeito, nós temos aqui um exemplo, o S aqui de sujeito, aqui é o I, eu. Pode ser qualquer outro, né? Sujeito. O auxiliar, que pode ser have ou has, eu posso usar qualquer um dos dois, vai depender do sujeito. Mas o verbo no passado, aí nós temos o exemplo, I have tried sushi before. Está afirmando. Como fica negativo? Negativo, gente, é muito fácil. Colocar apenas o not. Agora a observação, tem que saber aonde esse not vai aparecer. Ele vai ficar entre o auxiliar e o verbo no passado. Aí nós temos aqui o not. I have not tried sushi before.
E na interrogative form, interrogativa, o auxiliar, have ou has, que vinha depois do sujeito, na interrogativa ele vai vir antes que o sujeito. Não pode esquecer do ponto de interrogação, certo? Então, nós temos aqui o conceito, novamente, do presente perfeito. É um tempo verbal que fala de ações que começaram no passado e se prolongam até o presente, que começaram no passado ou têm influência ou consequência no presente. Quando estudamos o presente simples, simple present, ele é equivalente ao presente simples na língua portuguesa. Mas o presente perfeito, o present perfect, ele não tem nenhum tempo verbal equivalente na língua portuguesa. Então, tem pessoas que acham um pouquinho mais complicado, viu? Por causa disso, porque não tem como comparar na língua portuguesa. Então, agora, vamos aqui para a primeira questão. Na primeira questão, ele pede para você julgar os itens, se o item está certo ou errado. Vamos observar aqui. A número 1. O present perfect é um tempo verbal que expressa basicamente uma ação iniciada no presente que continua no futuro? Não foi isso que explicamos. O presente perfeito é uma ação iniciada no passado e que tem consequência ou influência no presente. Então, a número 1 está errado, certo? Por isso, eu observei nas respostas que alguns erraram essa questão. Possivelmente, não devem ter assistido o vídeo. Quanto melhor as explicações da videoaula, quanto for necessário repetir o vídeo e assistir melhor ainda. Número 2. Usa-se o present perfect para uma ação passada quando há indicação de quando essa ação aconteceu. Não tem uma indicação de quando essa ação aconteceu. Ela aconteceu em um tempo qualquer. Não tem indicação. Então, é errada também. 3. Quando queremos fazer perguntas com o verbo no presente perfeito, usamos o auxiliar do e does. Não, a gente usa o have e o has. É errada também. 4. Para formar uma frase na negativa do presente perfeito, usa-se a partícula de negação antes do verbo auxiliar? Não. Voltemos lá. Olha aqui o not. O not vem depois do auxiliar, não é antes. Então, todas as opções estão erradas, né? Então, a opção aqui seria a letra B. Vamos para a questão número 2. Na questão número 2, pede para conjugar um verbo nas frases. O verbo é essa palavra que está entre parênteses. O verbo ele vai ficar no passado, mas nesse espaço não vai ficar somente o verbo, vai ficar o auxiliar junto dele. Aí como é que eu vou saber se é o have ou has que eu vou usar? Na primeira, o sujeito é o bebê. Se é o bebê, é terceira pessoa do singular. Então, eu vou usar o has mais o verbo cry no passado. Então, eu já sei que a primeira é o has mais o cry. Aí, você já dá para eliminar. Elimina a letra B, a C, viu? Porque tem have e não é have, é has. Vamos para 2. Alan também é terceira pessoa do singular. Então, eu vou usar o has também mais o verbo finish no passado. Então, vamos ver qual é a outra opção. Eliminamos a B e a C. Então, a única opção que tem has mais finish é a letra A. Podemos concluir aqui na terceira, Bob and Ted não é terceira pessoa, então vai ser usado o have spent no passado. Então, a gente já percebe que a opção correta aqui é a letra A. Vamos para a próxima questão. Questão 3. Marque a alternativa cuja frase esteja no present perfect. É só você observar, cadê o auxiliar aqui? Não tem na primeira, nem na segunda. Tem na terceira, ó, has. Cooked, tem o has e o verbo no passado. Então, a frase que está no presente perfeito é a letra C. E a última questão, ele pede que você identifique a frase que esteja no presente perfeito. É a primeira frase, The Franks have shipped.
as frequências mudaram drasticamente. Essa primeira frase aqui, ó. E a tradução é: as frequências mudaram drasticamente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. É claro que sempre ficam as dúvidas. Próxima aula estaremos tirando as dúvidas de vocês, certo? E ficamos por aqui. E que tenhamos um dia abençoado. Fiquem com Deus.